Feche seus olhos. Nesse momento, que você esteja com seu coração aberto, amém? Para aquilo que Deus deseja ministrar ao seu coração, amém? Feche seus olhos, estenda as suas mãos para cá. Vamos colocar um pastor divino na presença do Senhor, amém? Deus bendito, Pai, nós bendizemos ao Senhor, porque já cantamos, já ouvimos ao Pai canções entoadas ao Teu nome. E nesse momento, Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra. Usa, Pai, Teu servo, pastor divino, na autoridade do Teu Espírito. Pai, que ele seja um instrumento, Pai, para transmitir o recado do Senhor. Pai, que venha do Teu trono, Pai, para o nosso coração, aquilo, Pai, que o Senhor deseja, Pai, falar conosco. Glória Pai, a em Deus. nome de Jesus, nós oramos e profetizamos, ó Pai, que a Tua palavra, Pai, vai gerar fé no nosso coração, Pai, vai trazer resposta, Pai, às nossas indagações. Em nome de Jesus, nós te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pastor Divino. Glória a Deus. Amém, amados? Vamos para a palavra. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Todos encontraram? Daniel está aí depois de Ezequiel. Glória a Deus. Daniel capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Apenas esses 3 versículos para nós nessa noite meditarmos na palavra de Deus. Diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel da linhagem dos nobres. Vamos ler o versículo 4 também. Jovens em quem não houver defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Vamos orar mais uma vez, queridos? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, na Tua presença, como temos estado todas as noites que estamos aqui na igreja. Pai, nós queremos nessa noite que o Espírito Santo venha trazer sobre cada um de nós a Tua palavra, a Tua revelação. Nós somos dependentes do Senhor, nós precisamos do Senhor. Só o Senhor, meu Deus, é que pode falar ao nosso coração. Só o Senhor conhece, meu Deus, o nosso coração. E nessa noite, Pai, nós pedimos a Tua graça e a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, queridos, por favor. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite eu vou pregar falando de uma pessoa. Eu vou pregar falando de uma pessoa. Nós podemos falar
várias coisas das pessoas. Nós podemos falar coisas boas e podemos falar coisas más, podemos falar coisas ruins das pessoas. Mas quando nós falamos mal das pessoas, nós pecamos. Porque Deus não aceita, Deus não aprova quando a gente julga e quando a gente fala mal de alguém, especialmente dos irmãos, dos domésticos da fé. Mas se, pelo contrário, nós não falamos mal e nós falamos bem, então nós podemos falar o dia inteiro. Sabia que você pode falar de mim o dia inteiro e você não vai pecar? Se você falar bem de mim o dia inteiro, que eu acho meio difícil ter tanta coisa para falar. Mas se você fala de alguém e não fala mal, você não peca. Mas se você fala de alguém e fala mal, degrine e distorce algumas coisas, aí isso é pecado. E nessa noite eu quero falar de uma pessoa. Eu quero falar do profeta Daniel. Só que eu não vou falar mal dele não. Eu vou falar bem. Tanto é que eu vou falar bem do profeta Daniel, que eu escolhi esse tema para falar. Profeta Daniel, digno de admiração. Esse é o título daquilo que eu quero ministrar aos irmãos nessa noite. Profeta Daniel, digno de admiração. Amados, para nós entendermos aqui um pouco da vida desse homem, desse profeta Daniel, vamos nos lembrar aqui que Daniel era descendente de uma das famílias nobres lá em Judá, lá em Jerusalém. E no ano 605, o rei da Babilônia invade a nação de Israel e leva para a Babilônia muitos cativos, e dentre eles Daniel e alguns outros jovens. Acredita-se que Daniel, nessa época, quando ele foi levado para a Babilônia, acredita-se que ele tinha por volta de seus 16 anos de idade. Era um adolescente. E era um adolescente muito inteligente, fazia parte de uma família nobre, talvez fazia parte até da família real. E ele então, junto com mais alguns jovens de sua idade, com muitas pessoas da nação de Israel, eles são levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. São levados a pé e andam muito tempo até chegar na Babilônia. Lá na Babilônia, o rei mandou um homem chamado Aspenaz. Nome bonito, né? Aspenaz. Quem tiver filhos ainda para criar, né? Quem ainda for ter filhos, de repente pode até colocar esse nome aqui, ó, Aspenaz. É um nome babilônico. Não sei o que significa esse nome, não. Não deve ser coisa boa, não, porque lá na Babilônia, quase tudo lá era dedicado aos deuses. Mas lá na Babilônia, o rei mandou esse homem, Aspenaz. Esse homem era chefe dos serviços do palácio. Mandou ele escolher alguns jovens nobres de Israel e que agora estavam ali como prisioneiros naquela terra. Ele mandou escolher para quê? E como deveriam ser esses jovens? Todos eles deviam ter boa aparência, não ter defeito físico, deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. Eles precisariam aprender a língua e estudar os escritos da Babilônia. Então não podia ser qualquer jovem. Tinha que ser jovens inteligentes, bonitos, espertos, para que pudessem aprender ali a cultura babilônica. E então esse homem Aspenaz, ele escolhe, e dentre os jovens que ele escolhe de Israel, dos prisioneiros, foram escolhidos Daniel, que mudou de nome, passou a se chamar Beltesazar, que é um nome babilônico. Escolheu Ananias, que era também judeu, e passou a se chamar Sadraque. Escolheu Misael, que agora passa a se chamar
Mesaque e Azarias, que agora passa a se chamar Abednego. São aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. A Babilônia fazia isso como uma forma de tirar tudo o que a pessoa tinha do que ela levava para a Babilônia, até o nome. Era uma forma de tirar aquela cultura antiga dos prisioneiros. Mudavam até o nome das pessoas. Irmãos, e Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram preocupado. Tão preocupado que ele não podia dormir. Nós sonhamos muito, né? Nós sonhamos todas as noites, né? Mesmo que a gente não se lembre, mas a gente sonhou. Porque se a gente não sonhar, é porque a gente já morreu. Todos que estão vivos precisam sonhar. Até os bichinhos, os animais, eles sonham. O nosso cérebro, ele continua ativo e muito ativo quando estamos dormindo. Por isso, e por uma série de razões, nós sonhamos. Só que a maioria dos sonhos são sonhos naturais que a gente tem. Mas existem alguns sonhos que são revelações. Revelações que Deus dá. E Nabucodonosor teve uns sonhos, e esses sonhos o deixou preocupado. E ele não conseguia dormir por causa desses sonhos. E o que ele fez? Ele mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos para explicar os seus sonhos. Mandou chamar aquela turma toda. E aquela turma toda foi lá no palácio. E nessa época, esses jovens aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego e o próprio Daniel, eles estavam na corte real, servindo o rei. E esses homens sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos chegam lá para interpretar o sonho de Nabucodonosor. E falam: rei, pode falar o sonho para a gente que a gente vai interpretar. A gente interpreta tudo. Pode falar qualquer coisa que a gente manda a revelação em cima. A gente manda a interpretação em cima. E o rei falou assim: não, mas eu vou fazer uma coisa diferente com vocês. Eu quero realmente saber se vocês são sábios, se vocês são adivinhos, se vocês são feiticeiros, se vocês são astrólogos. Eu quero que vocês revelem não apenas o significado dos meus sonhos, porque foram alguns sonhos, mas eu quero que vocês também revelem e descubram qual foi ou quais foram os meus sonhos. O que foi que eu sonhei? Eu não vou contar para vocês o que eu sonhei. Vocês vão ter que descobrir o que eu sonhei. E junto com essa descoberta, eu quero que vocês tragam a interpretação para que eu possa entender porque esse sonho está me preocupando. E aí você imagina como é que ficou a situação daqueles caras, né? Dos feiticeiros, dos astrólogos, dos sábios ali. Como eles poderiam saber, descobrir o que o cara sonhou? A interpretação do sonho, eles poderiam inventar qualquer coisa. Alguém chega para você e te conta um sonho, você inventa, você cria uma interpretação e diz: olha, pode ser isso. Mas o rei estava tão esperto que ele não queria apenas contar e que os seus sábios interpretassem. Ele queria que os sábios descobrissem o que ele tinha sonhado. E aí os sábios pediram lá um pouquinho de tempo e ficou enrolando o rei. E o rei falou: não, vocês têm que me falar logo, porque senão eu vou mandar matar todos vocês. Aí os sábios grilaram e falaram: rei, ninguém pode descobrir o que você sonhou. Não tem como. A gente pode explicar para você se você contar para a gente, mas se você não contar, ninguém vai descobrir. Ninguém tem como descobrir. Aí o rei fala assim: então vou mandar matar todo mundo. Vou mandar matar todos os sábios que estão na Babilônia, todos os feiticeiros, todos os astrólogos e todos os adivinhos. E não só vou mandar matar vocês, vou mandar também matar a família de vocês, vou destruir a casa de vocês. E aí, deu a ordem para o chefe lá, para o comandante, e o comandante ficou aguardando o momento então de matar aquele povo, aqueles sábios. Daniel ficou sabendo disso. O profeta Daniel ficou sabendo, inclusive entre esses homens que seriam mortos, Daniel também seria morto, porque Daniel estava entre os sábios de Israel, e seria morto Daniel junto com Sadraque, Mesaque e Abednego e todos os sábios ali da Babilônia. Então, Daniel, ele procurou
o chefe da guarda do rei, que se chamava Arioque. E com muito jeito e com muito cuidado, ele perguntou por que o rei tinha dado uma ordem tão dura daquele jeito, para matar todos os sábios com as suas famílias. E o Arioque explica para o José o que havia acontecido. E Daniel, então, ele decide falar com o rei. E ele entra na presença do rei. E ele pede para o rei um tempo para ele poder orar e descobrir qual era a interpretação daquele sonho. E descobrir qual era o sonho. O rei concorda. Daniel vai para casa, chama seus amigos lá e chamam eles para orar. E eles vão orar. E eles oram. E eles pedem para Deus ter misericórdia e mostrar que sonho que era esse que o rei Nabucodonosor tinha. E naquela mesma noite, Daniel teve uma visão. E nessa visão, Deus mostrou para ele os sonhos de Nabucodonosor e mostrou os significados desses sonhos. Daniel então procura o rei e diz: há um Deus nos céus que explica mistérios, e ele mostrou seus sonhos e os seus significados. E Daniel então fala para o rei Nabucodonosor os sonhos que ele teve e os significados daqueles sonhos. O rei fica maravilhado com aquela revelação, com aquela interpretação, e fica maravilhado porque realmente José contou os sonhos que ele havia tido mesmo, e ele dá presentes para Daniel e coloca Daniel ainda em um cargo mais alto e faz dele ainda mais respeitado ali na Babilônia. Esse sonho que ele teve é um sonho cumprido. Eu não quero falar sobre o sonho nessa noite. No outro momento eu falo sobre o sonho. Mas eu quero falar sobre Daniel nessa noite. Até coloquei esse título: Daniel, um homem digno de ser admirado. E eu admiro o profeta Daniel por algumas razões. Eu admiro o profeta Daniel, primeiro, amados, porque Daniel propõe em seu coração amar e servir ao seu Deus, o Deus Jeová. O Daniel, ele propõe no seu coração amar, servir ao Senhor o tempo todo. E sabe o que Daniel faz, amados? Ele exclui qualquer possibilidade de experimentar ou de viver no pecado. Amados, a vida nos oferece muitas oportunidades para a gente pecar, tanto em Jerusalém quanto na Babilônia. Não pecar é uma escolha, é uma decisão, e é uma decisão difícil. Mas Daniel escolhe não pecar. Daniel escolhe não pecar. Amados, a vida oferece para mim e para você todos os dias possibilidade de nós pecarmos. A possibilidade de nós pecarmos, ela está diante de nós quase que o tempo todo. O que vai nos fazer pecar ou não pecar é a escolha que nós fazemos. É a decisão que nós fazemos. A decisão de amar e de servir a Deus e de excluir qualquer possibilidade que nos leve ao pecado. Amados, Daniel decide reservar sua vida para buscar, para conhecer e para fazer a vontade de Deus. Ele dedica sua vida para isso, para buscar, para conhecer e para fazer a vontade de Deus. E trazendo uma reflexão para nós, e nós temos reservado o melhor da nossa vida para servir a Deus, para buscar a Deus, para conhecer a Deus e para fazer a vontade dEle, ou nós temos dedicado o melhor da nossa vida para nós mesmos? Amados, Daniel, quando ele foi levado lá para a Babilônia, ele passou durante os seus primeiros 3 anos ali estudando.
como cativos na Babilônia. Lá eles estudaram a lei da Babilônia, a cultura, os costumes e tudo o que dizia a respeito da Babilônia. Mas ele decide no seu coração que ele não ia se contaminar com nada daquilo. Ele não ia se contaminar com nenhuma daquelas crenças, com nenhum tipo daquelas culturas idólatras. Ele decide que a sua vida seria reservada e preservada para o seu Deus, o Deus de Israel. Amados, fazendo também uma reflexão, Babilônia hoje simboliza o mundo. E o que temos feito? Temos separado nossa vida para o Senhor ou nos tornamos verdadeiros cidadãos babilônios? Queridos, Daniel levou o reino de Deus para ocupar território na Babilônia e não levou a Babilônia para ocupar território no reino de Deus. Tanto é que ele pregou para o rei Nabucodonosor. Acredita-se que Nabucodonosor tenha convertido no final da sua vida com a pregação e com as coisas que Daniel falava para ele. Amados, uma segunda razão pela qual eu admiro o profeta Daniel, primeiro porque Daniel propõe em seu coração amar e servir a Deus. Segundo, eu admiro o profeta Daniel porque ele se propõe em seu coração ser bênção, mesmo sendo um cativo em terra estranha. O profeta Daniel, ele se propõe ser bênção. Ser bênção mesmo como cativo, numa terra completamente estranha. Amados, ele foi tirado de sua família, ele foi tirado de seus amigos, ele foi tirado de sua casa, de uma forma cruel lá em Jerusalém, lá em Israel. Mas ele queria ser bênção, onde ele estivesse e em qualquer situação que ele estivesse. E quantos de nós estamos dispostos a ser bênção em qualquer situação? Eu acredito que a maioria de nós queremos ser bênçãos, nós aceitamos ser bênçãos, mas quando tudo está favorável para a gente, quando as coisas vão encaminhando para a gente, quando as bênçãos vão nos cercando, vão nos rodeando, quando nós somos profundamente abençoados por Deus e temos tudo, aí nós queremos ser bênçãos. Mas e quando nós somos tirados de tudo aquilo que nós temos ou tínhamos? Como fica a nossa vida para ser bênção quando a situação é adversa? Como que nós somos quando as coisas não estão nada bem para a gente? A gente consegue ser bênção? O profeta Daniel conseguiu e deixou esse exemplo para nós. Queridos, uma terceira e última admiração que eu tenho pelo profeta Daniel é porque Daniel, ele tinha coragem para ser honesto nas revelações e interpretações que Deus lhe dava, para falar ao rei, mesmo com risco de morte. Mesmo com risco de morte. Para ele, o reino de Deus estava em primeiro lugar e a qualquer custo, até o custo da própria vida. O profeta Daniel, ele não tinha medo de falar as interpretações e as revelações para os reis. Lá mais na frente, quando Belsazar é rei e aquela mão escreve na parede, a mão de Deus escreve na parede ali da sala principal, ali, ele interpreta e ele diz: você foi pesado, foi achado em falta e nessa noite você vai morrer. Então ele não tinha medo de falar aquilo que Deus mostrava para ele, embora isso pudesse custar a sua vida, embora isso pudesse levá-lo à morte. Ele não tinha medo, porque ele tinha convicção, ele sabia quem era o seu Deus, e ainda que ele tivesse que morrer, ele morreria, mas morreria honesto, com coragem e sem medo. Queridos, hoje eu fico pensando, fazendo uma reflexão para nós, quantos de nós temos coragem para fazer isso? Para falar a verdade para as pessoas, ainda que elas sejam
uma ameaça para nós. Quantos de nós temos coragem de pregar para as pessoas e dizer para as pessoas que elas estão erradas e que elas precisam de uma mudança de vida? O profeta Daniel, ele tinha essa coragem, ele teve essa coragem e Deus o abençoou tremendamente. Daniel, ele fica não só no tempo ali do reinado de Nabucodonosor, mas ele fica até o tempo em que a Babilônia cai e que chega o Ciro, rei da Pérsia. Ele continua com o Ciro e ele fica ali por 70 anos em Israel. Provavelmente quando ele morre aos 85 anos. E a sua vida foi uma vida de serviço para Deus, mas a sua vida toda foi uma vida difícil, porque foi uma vida de escravo, foi uma vida de cativo, numa terra que não era sua, numa pátria que não era sua. E existem muitas coisas tremendas e bonitas de Israel, de Daniel, que eu quero falar com vocês numa outra oportunidade. Eu quero ficar nessa noite com essa meditação e quero dizer para vocês que assim como Daniel teve essas atitudes tão bonitas diante de Deus, que a gente também possa ter essas atitudes diante do Senhor, que a gente também possa ter essa coragem, essa honestidade, essa dedicação de servir a Deus como o profeta Daniel teve. Mesmo tudo sendo adverso para ele, ele honrou ao Senhor durante toda a sua vida, ele serviu ao Senhor durante toda a sua vida e foi uma bênção. E é uma bênção para nós, porque a sua memória, os seus escritos, o seu livro serve para nós estarmos meditando e para nós estarmos aprendendo. Queridos, vamos servir ao Senhor da forma que Daniel serviu, com sinceridade, com dedicação, com amor e a qualquer preço, a qualquer custo. Amém, amados? Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor nessa noite pela Tua palavra. Tua palavra é tremenda, Tua palavra é maravilhosa. Nós queremos, meu Pai, nessa noite te agradecer porque o Teu Espírito Santo tem trazido sobre nós a Tua palavra. Deus, que nós possamos olhar para a vida de Daniel e que a nossa vida possa se espelhar na vida dele em muitos pontos, meu Deus, para que a gente possa andar na Tua presença e servir ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém.